Horas 24 minutos no quadro Check-up no rádio de hoje, tem a participação dele, o médico geriatra Belísio Neto, né? Para falar sobre um tema importante que cada vez mais é relevante na medicina geriátrica, os sintomas neuropsiquiátricos associados ao Alzheimer. Com o envelhecimento da população, a compreensão e o manejo dos aspectos comportamentais e psicológicos da doença de Alzheimer se tornam cada vez mais importantes para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. E é sobre essa temática que nós vamos conversar agora com o Dr. Belísio. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do quadro Check-up no rádio, Panorama 95 da 95 FM. Bom dia a todos os nossos internautas, satisfação imensa aqui pela oportunidade de estar aqui falando de um tema bastante relevante na medicina geriátrica, para a população em geral. Marcos, antes de eu começar, eu queria, próxima semana a gente vai estar trazendo aqui a equipe lá da universidade, mas lembrar das pessoas sobre o Setembro Lilás, um mês de conscientização da doença de Alzheimer. Lá na universidade a gente vai estar com um programa de extensão, um projeto de extensão onde a gente vai fazer uma semana de atividades em alusão ao mês de conscientização da doença de Alzheimer. A partir do dia 18, na quarta-feira pela manhã, teremos uma manhã inteira fazendo palestras, um ciclo de palestras para profissionais de saúde, de toda a rede pública e privada que se interessar. Na terça, na verdade, estaremos aqui no rádio, no dia 17, dia 18, lá no auditório do SERES, para os profissionais de saúde. Na sexta à tarde, esse aqui é o encontro é o curso de cuidador, né? A gente vai fazer um curso de imersão para os cuidadores, para as pessoas que cuidam de Alzheimer. Vai ser lá no auditório do SESC, do SESC não, vai ser lá no auditório do SERES, lá na UFRN. E quem quiser se inscrever, o telefone é o 99937 1234. 99937 1284. Falar com Cíntia. As vagas já estão se encerrando. É interessante que as pessoas façam esse curso, terá certificado e será bem interessante. E no sábado a gente vai participar do Saúde na Feira, fazendo algumas intervenções nas bancas, com oficinas de quedas no Alzheimer e várias outras atividades. No sábado de manhã também faremos aulas para estudantes e médicos no auditório do SERES. No domingo teremos a finalização. Próxima semana a gente detalha melhor o evento. Hoje foi mais para divulgar o curso de cuidador, que as pessoas sempre nos cobram e a gente está trazendo. Então, que bom, então, né? Eu falei... Encontro de cuidadores, né, de idosos. Curso de imersão, prática e cuidados cotidianos para idosos. A inscrição é até quando, Dr. Belísio? Até ter vaga, né? Então, começa dia 20, então, se até dia 20 ainda tiver vaga, a gente vai fazer inscrição. É um campo que está bem crescendo, né? A questão dos cuidadores, a gente tem muitos cuidadores informais, que eles são familiares, e cuidadores formais, que trabalham com idosos, e muitos deles ainda não são certificados, eles têm uma carência de aprender melhor. Então, a gente já tem um grupo de cuidador lá na universidade, que se reúne uma vez por mês, mas dos pacientes que são atendidos lá no nosso ambulatório. E a ideia dessa semana do Setembro Lilás, que já está em algumas edições, é certificar esses cuidadores, fazer um curso de imersão, que foi uma demanda que sempre eles pedem. Esse ano a gente vai promover, vamos trazer profissionais que estão adaptados a cuidar na parte da nutrição, na parte da estimulação cognitiva, na parte de como transferir o paciente, na parte de ferimentos e como movimentar, fazer exercício com o paciente, tudo relacionado ao paciente de alta dependência, paciente com Alzheimer. Bom, Doutor Belísio, vamos começar explicando o que são sintomas neuropsiquiátricos no contexto do Alzheimer. Perfeito, Marcos. Alzheimer, como todos nós sabemos, é a demência mais comum do mundo, né? Os sintomas neuropsiquiátricos, eles são aqueles sintomas que afetam
o comportamento, as emoções, o estado mental dos pacientes que têm a doença de Alzheimer. O Alzheimer não é só o esquecimento, não. À medida que a doença progride, alterações no comportamento elas são previsíveis, né? Acredita-se que mais de 90%, mais de 95%, tem estatística de 98% das pessoas que têm Alzheimer passarão em algum momento da doença por um sintoma comportamental. É aquela fase onde o paciente está agitado, ele tem agitação, fica querendo andar para lá e para cá, não para quieto, fica agressivo, ele pode ter agressividade verbal, perder o filtro, dizer o que ele quer, ou ficar agressivo fisicamente, tentando fazer com que as pessoas assim, aderam àquele, o que ele quer, mas ele fica tentando bater, ele fica xingando. Então a agressividade é um dos sintomas comportamentais comuns na demência. Depressão, fica triste, chora, fica ansioso, nervoso. Ele pode ficar sem emoção, ficar apático também, sem nenhuma vontade de fazer nada, sem nenhuma alegria, sem nenhuma tristeza, alterar o sono. Então são várias as alterações no comportamento, nas emoções, que podem afetar esse indivíduo. E o que é importante nisso? Além do indivíduo ficar desses sintomas comportamentais denotarem uma piora na progressão da demência de Alzheimer, eles aceleram a velocidade com que a doença progride. Além disso, Marcos, eu acho que é o que mais tem importância, mais impacto, quando esses sintomas aparecem, o impacto que ele traz para o cuidador, para as famílias. É nessa hora que o cuidado com o paciente com Alzheimer se torna mais complicado, mais complexo. Você não vai precisar de ter alguém para supervisionar se ele não vai fugir de casa, de ter alguém que suporte ser xingado toda hora, de ter alguém que consiga suportar noites de sono. Então, o impacto maior é na família, é quando as famílias, infelizmente, só procuram nessa hora. Porque a gente sabe que se a doença for diagnosticada precocemente, além da gente ter mais tempo de ir educando a família e orientando a família de que, olha, ele vai poder passar por uma fase que vai acontecer isso, a gente pode vai educando a família, então ela nessa fase não se desespera tanto. O que acontece na maioria das vezes, principalmente em grandes é quando o paciente com Alzheimer começa nessa fase de apresentar sintomas neuropsiquiátricos, é a família institucionalizar, colocar numa casa de repouso, porque não aguenta, porque nenhum cuidador quer não fica ali naquele ambiente, tem que trocar de cuidador sempre. Então, uma das coisas que a gente observa muito é que a família só traz quando ele está, como eu sempre digo, quebrando tudo, quando está sem dormir, querendo fugir de casa, quando ninguém aguenta mais aquela sobrecarga. E isso não é interessante. Primeiro que a gente vai ter pouco tempo, daqui que eles entendam que isso, eles querem um remédio para... de emergência, muitas vezes a gente tem que internar o paciente para poder acalmar. Mas daqui que eles vão, que a gente vai poder acalmar esse paciente, eles vão entender como é que é o processo, então a gente perde tempo. O paciente já tem perdido muita memória, porque esses sintomas aceleram a perda de memória e denotam que que essa cognição, que a demência está progredindo. Então, os sintomas neuropsiquiátricos, eles trazem esse impacto muito importante nas famílias, e isso, em contrapartida, vai trazendo um problema também para o próprio paciente, colocando ele em risco, colocando ele em situações muitas vezes desagradáveis. Então, é nesse sentido que os sintomas neuropsiquiátricos se enquadram, tanto de saúde para o paciente, que fica agitado, fica agressivo, como para o impacto na família. Diagnosticar precoce é sempre importante para que a gente tenha tempo de orientar as famílias e previna, se antecipe aos problemas, ajuste o tratamento direitinho, porque você ajustando o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso no início da doença, você
consegue atravessar toda a doença sem muitos percalços. Ele vai sim, talvez aparecer com algum sintoma comportamental ou outro, mas você vai saber já como lidar, já vai ter ferramentas para como lidar com elas, medicamentosas ou não, e evita estresse, evita de adoecer o cuidador. Inclusive é importante que o cuidador ele esteja bem, com a saúde mental e física em dia, para que nesses momentos de alterações neuropsiquiátricas ele possa lidar com serenidade, que ele não adoeça, que na maioria das vezes eles adoecem e ficam transferindo essa doença para o próprio paciente. Então é importante eles terem apoio psicológico, eles cuidarem da sua saúde física, terem assim uma válvula de escape, ter um dia que eles possam ter folgas de rotina. Então isso é importante para que eles possam cuidar bem. Quais são os principais sintomas neuropsiquiátricos que os pacientes com Alzheimer podem apresentar e como eles afetam o dia a dia? Bom, eu falei aqui mais numa linguagem assim, para que todos entendam. Começa a quebrar tudo, se agitar, mas classicamente os sintomas neuropsiquiátricos, eles são a apatia é o mais comum, que é a apatia. Tem a empatia, que é que a gente se preocupa com o outro, né? A apatia é aquele sintoma que o paciente fica ali, tanto faz para ele. Chega uma pessoa que faz tempo que ele não vê, ele não fica alegre, nem fica feliz. Morre um ente querido, ele não fica triste, ele nasce um neto, a apatia, ele fica. Isso incomoda muito os familiares que tentam engajar ele em atividades e nada mais dá prazer a ele. Isso é um sintoma, é o mais comum, é muito complexo lidar com ele. Ele engana muito quem cuida, os próprios profissionais não tem tanta experiência para cuidar disso. Simula como se fosse um sintoma de isolamento social da depressão. Mas tem um pouco de diferença. O paciente que tem depressão, Alzheimer, e no Alzheimer ele evolui com a depressão, é um dos sintomas também neuropsiquiátricos, ele tem emoção, ele fica com raiva, triste, chora, ele diz que não quer conversar com ninguém. A apatia é diferente, o paciente tanto faz, ele fica ali sem nenhuma emoção. Então apatia, depressão, como a gente falou, agitação, perambulação, querer fugir de casa, querer ficar andando o tempo todo, querer, como é que eu posso dizer, inquieto, né? Mexendo toda hora em alguma coisa, arruma, desarruma o guarda-roupa, arruma, desarruma a cozinha, ele não para quieto. A agitação é um sintoma que incomoda e traz muito prejuízo à saúde do próprio cuidador. Tem a agressividade, né? Que é aquela, que como eu falei anteriormente, é aquele paciente que ele é agressivo com as palavras, ele fica irritado com qualquer coisa, e passa às vezes a ser agressividade física. Nesse momento que o cuidador, que não é familiar, ele pede demissão, ele não aceita ser agredido e ele assim fica com medo de acontecer alguma coisa com ele, colocarem a culpa na família dele. Então a agressividade é um sintoma que na maioria das vezes é que traz o paciente, a família traz o paciente para o consultório. Alterações do sono, ele inverte o sono, de noite fica acordado, conversando, passa a noite, ele diz, aboiando, passa a noite conversando com gente que não existe, e de dia dormindo. Então alterações no sono. Tem a desinibição, eles dizem o que vem na mente, eles não têm o freio social. Ele olha para uma pessoa e diz na cara da pessoa que aquela pessoa é feia, é bonita, que ela é magra, que ela é gorda, o que ela tem de vontade de dizer, ela vira instinto. Ela tem a desinibição, é um dos sintomas. E tem a desinibição também sexual, que eles podem discursos de cunho sexual que nunca falaram, ou mesmo assediar a algum cuidador, ou mesmo netas que ele não conhece, pessoas que netos que acontecem nos dois sexos. A desinibição também é um sintoma que afeta muito eles. E delírios, né? Alucinações, eles têm delírios de identidade, por exemplo.
eles não reconhecem, se reconhecem no espelho, eles não reconhecem as pessoas de casa, não reconhecem o ambiente, diz que não está em casa, quer, eu quero ir para minha casa, toda hora ele quer ir para casa, isso é um delírio. Estando inclusive em casa. Estando em casa, não sabe que tem delírio com a TV, conversa com os padres. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que estava querendo quebrar a televisão, conversando com a televisão, e outro dia uma que ganhou, conversava muito com o Silvio Santos e tem uma história de ganhar na telecena, outros que tem muitos, conversa bastante com os padres, inclusive quando o padre diz alguma coisa, ele faz fielmente aquele pedido que ele fez. São delírios com a TV, delírio de perseguição, que tem alguém querendo matar, tem alguém perseguindo, delírio de ciúme, né? Assim, de Otelo, eles têm que o seu cônjuge, muitas vezes o cônjuge nem vivo mais mas que está traindo, que está... esses sintomas, inclusive, Marcos, eles podem aparecer antes das perdas de memória. Esses sintomas neuropsiquiátricos, eles podem abrir o quadro da demência. Não necessariamente é quando a demência progride. Lógico, na maioria das vezes são sintomas que aparecem no transcorrer da doença, né? Na fase moderada é que a gente percebe esses sintomas. Mas eles podem abrir o que hoje a gente chama de comprometimento cognitivo comportamental, MBI, a sigla em inglês. Eles podem ser um pródromo de demência. Então, falei de alucinações, delírios. Então, são os mais comuns esses sintomas comportamentais: delírio, depressão, agitação, inquietação, agressividade, desinibição, depressão, ansiedade, transtornos do sono. São o que a gente mais ou menos monitora. E a gente tem como controlar cada um deles ou todos através do próprio tratamento, né? Primeiro, a chave de tratar esses sintomas é você primeiro ajustar o tratamento da demência. As drogas anti-demência, os medicamentos para o Alzheimer, eles estão na dose certa, são aqueles medicamentos mesmo, tão otimizados, assim a gente diz. Pronto, aí a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é medidas não farmacológicas. Cada comportamento desse, a gente tem uma forma de lidar. Mas, via de regra, um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, um cuidador saudável, um cuidador sem estresse, um cuidador com a saúde física e mental preservada, ajuda bastante. O ambiente, o cuidador, uma rotina estruturada, uma rotina fixa, que ele não tenha muitas alterações no dia a dia, faz com que ele tenha um dia mais tranquilo, sem sintomas neuropsiquiátricos. A exposição ao sol, o banho de sol pela manhã, a orientação no tempo, no espaço, que ele saiba que está de dia, que está de noite. O cuidador tem que estar atento, tem que repetir algumas vezes. E tem algumas técnicas que a gente utiliza, por exemplo, quando ele não quer comer, quando ele não quer tomar banho, quando ele não quer, quando ele quer fugir de casa, ele desconhece a casa. Então tem algumas técnicas mais específicas. Então o tratamento não medicamentoso com isso funciona, é a primeira linha de tratamento. E depois a gente tem medicamentos específicos para cada sintoma desse. Quando não resolve com a otimização, quando não resolve com as medidas não farmacológicas, a gente vai medicar para o sintoma específico. É depressão, tem medicamento. É apatia, tem alguma coisa para apatia. É alucinação, é delírio, é desinibição. Cada sintoma desse a gente tem medicamentos que podem atuar. Podem atuar não, eles controlam os sintomas quando nada ainda funcionou. A nossa ouvinte pergunta aqui, a Solange: doutor Belísio, quando o paciente tem anos de Alzheimer e não tem esses sintomas graves, pode dizer que ele está bem? 11 anos já diagnosticada. Como eu disse, até 98%, acima de 90% dos pacientes, eles passam por um sintoma, pelo menos um sintoma desse. Pode até ter passado despercebido, essa família já 11 anos, já entende bem, pode até não ter percebido, mas um dia ou outro ela pode ter perdido o sono, pode ter ficado mais agressiva ou menos agressiva, pode, não é que toda hora, ou vem bem controlado a doença, né? 11 anos de Alzheimer vem bem controlado. Se for um Alzheimer já diagnosticado e essa doença
Tá aí há 11 anos, é sinal que... Agora, não é só o bom controle, não é só a psicoeducação, não. Tem tipos de Alzheimer, assim vamos dizer, que eles evoluem de maneira mais rápida. Por exemplo, o Alzheimer de início precoce, antes dos 60 anos. A demência de Alzheimer associada a déficit auditivo, os pacientes que não escutam bem ou não escutam nada, eles evoluem de maneira muito mais rápida, muito mais agressiva, com mais sintomas comportamentais. Então, a própria predisposição genética do indivíduo a sintomas neuropsiquiátricos, tem alguns que evoluem com mais, outros evoluem com menos. Então, é bem individual, não é uma regra, não é uma receita de bolo, ó, todos vão evoluir dessa forma, desse jeito, não. O envelhecimento por si só ele é muito heterogêneo. O indivíduo é diferente um do outro, né? Como ele chegou até o Alzheimer vai dizer muito de como é que ele vai evoluir na doença. Você vai mais rápido, menos rápido, com mais sintomas, com menos sintomas. Isso é fundamental. As outras comorbidades também interferem muito. Se é um paciente que, por exemplo, tem hipertensão, já infartou, é um paciente que faz diálise, renal crônica, é um paciente que tem dor, então é um paciente que vai se agitar mais ou menos. Então é bem individual, não é uma regra de todos terem esses sintomas, mas que mais de 90% desses pacientes vão experimentar um sintoma desse ao longo da doença, mesmo que seja leve, despercebido, principalmente desses pacientes que têm diagnóstico precoce no início e acompanhado. Esses pacientes eles têm sintomas mais leves, via de regra, a família está mais preparada para cuidar e isso causa menos impacto na saúde da família e do cuidador. Uma idosa com 80 anos às vezes diz que não falou determinadas coisas em conversas, quando na verdade falou. Pode ser um alerta para Alzheimer? Já tem histórico na família de Alzheimer e Parkinson. Perfeito. O histórico na família de Alzheimer, ele fala muito a favor de ter assim, de isso ser uma demência de Alzheimer. Mas a queixa de esquecer o que já comentou, ela é bem contundente, ela fala muito a favor de uma síndrome demencial. Pode até não ser a demência do tipo Alzheimer, pode ser outra demência, mas esses pacientes, quando eles perdem essa memória de curta duração, essa memória evocativa, né, de lembrar o que foi dito há pouco tempo, ou um dia antes, conversar como se nada tivesse sido conversado, isso é um sintoma muito eu diria indicioso. Ele diz muito que talvez seja uma demência, lógico, sem eu ter visto outros sintomas, sem eu ter visto exames, sem eu ter visto nada disso, mas é o tipo de queixa típica de quem tem uma demência, principalmente a mais comum, a demência de Alzheimer. Esse fato de esquecer o que foi comentado, de repetir assuntos, é muito comum. O Vitor que pede para que a gente repita aqui o telefone de contato do curso de cuidadores, né? É o 849-9937-1284, falar com Cíntia. Vou repetir aqui, 99937-1284. É bom correr porque são vagas limitadas, viu, gente? É isso, doutor? Exatamente, é o que o auditório do SERES comportar. Dia 20, a partir das 14 horas, um curso de imersão com vários profissionais e certificado para todo mundo. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço. Qualquer dúvida também, Marcos, pode ir lá no Instagram, tanto no meu como no Instagram da Lagern, LAGERN, Liga Acadêmica de Geriatria do Rio Grande do Norte. No Instagram lá tem todas as informações, tem a programação mais detalhada. E na próxima semana, acho que é a próxima semana, né? Hoje é dia 10. Na próxima semana estaremos aqui com a turma lá do curso de medicina. Falando, a terça-feira vai ser só falando sobre a semana de conscientização do mês de Alzheimer. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima semana, se Deus quiser. 7h48, já já a gente volta.